diferença entre a alma dos animais e a alma dos homens? Nossa alma tem todas as faculdades de uma alma nutritiva dos vegetais, tem as faculdades da alma de um animal, mais apuradas, mais aguçadas ainda, por conta de um terceiro tipo de operação, podemos dizer assim, ou de um terceiro tipo de formalidade. Essa é a forma mais correta de se expressar, que é o intelecto. Nós somos seres intelectuais. Isso é o que nos diferencia dos animais. Animais e plantas têm alma? Sim. Sim. Então, ainda pegando a filosofia de Aristóteles, tá? Os níveis de alma, eles são diferentes. Então, nós temos as almas nutritivas ou vegetativas, as almas sensitivas e as almas racionais. Tudo bem? Então, por exemplo, a forma dessa planta linda, maravilhosa, que eu amo, minha plantinha, ela é uma forma vegetativa, nutritiva. Okay? Ela não tem sensibilidade como é o caso das almas dos animais. Tudo bem? Então, a diferença é que a alma dos vegetais cresce, se nutre, reproduz, só que não tem uma experiência sensível do universo particular. Tudo bem? Não tem sensibilidade, não consegue conhecer coisas pela percepção sensorial, que no caso um animal consegue. Tudo bem? Então eu cuido muito bem da minha plantinha, muito bem. Só que ela não me reconhece. Se eu tivesse um pet, ele me reconheceria. Tá certo? Ele me reconheceria. Tudo bem? Então, os animais, eles reconhecem seus donos pela experiência sensível, pela percepção sensível. Essa é a diferença principal entre a alma vegetativa ou nutritiva da alma animal ou da alma sensitiva. Sendo que a alma do animal, ela é mais evoluída do que a alma dos vegetais, porque ela tem as funções da alma dos vegetais e, além dessas funções, ela tem as funções próprias da sensibilidade, ou seja, a capacidade de experimentar e conhecer o mundo particular, privado, a experiência através da percepção e dos sentidos. E no caso da alma humana, que aí já é a nossa outra pergunta aqui, qual a diferença entre a alma dos animais e a alma dos homens? É que nós temos, nossa alma tem todas as faculdades de uma alma nutritiva dos vegetais, tem as faculdades da alma de um animal, mais apuradas, mais aguçadas ainda, por conta de um terceiro tipo de operação, podemos dizer assim, ou de um terceiro tipo de formalidade. Essa é a forma mais correta de se expressar, que é o intelecto. Nós somos seres intelectuais. A intelectualidade humana é a racionalidade, a capacidade de exercício da razão. E isso é importante. Isso é o que nos diferencia dos animais, e não só nos diferencia dos animais. Isso é o que faz com que nossa alma ela seja imortal. Tá certo? Esse é o principal argumento, tá? O principal argumento que toca a imortalidade da alma. E a gente vai chegar nisso já no nosso próximo bloco. Tudo bem? Mas o ponto aqui é que nós temos 3 tipos de alma. Lembrando, a alma, esquece aqui, não estou fazendo exploração religiosa, é uma exploração filosófica. Tudo precisa de matéria e forma. Tudo bem? Certo? Se você quiser ser platônico,
tudo existe antes em forma para depois se manifestar em matéria. Tá? E aí Platão ele cria o dualismo, né? O mundo perfeito e ideal das formas e a nossa realidade aqui, que é a realidade imperfeita. Né? Eu sou uma materialização de um ser perfeito, ideal. Tá? Então, gente, olha, meu Deus do céu. É porque algumas pessoas aqui que assistem minha live chegam e dizem, professor, menos, professor, menos. Você tem que ir mais devagar, tem que ser mais raso, tem que ser mais raso. Mas isso tem tantas consequências. Tem pessoas aí que, por exemplo, em proposta de desenvolvimento humano, nem sabe que estão operando nessa lógica platônica. Que se viesse para a lógica aristotélica seria outra diferente. Ou então estão operando na lógica do materialismo estoico. Tudo bem? Bom, mas enfim, é difícil, viu? É difícil. Deixa pra lá, vou ficar me lamentando aqui. Então volta. Então, seja como for, seja se você pegar o caminho aqui de Aristóteles, tá certo? Ilefórmico, matéria e forma, ou o caminho de Platão, as coisas em Platão existem primeiro na forma, e ali é que está a coisa perfeita, e ela é como que um reflexo, né? Como que uma sombra imperfeita no mundo corpóreo. Enquanto que Aristóteles, não, ele traz que a forma, ela, junto com a matéria, constitui a substância. Só que existem substâncias que elas são animadas, e existem substâncias que são inanimadas. Então, a forma das substâncias animadas são... as substâncias animadas possuem uma alma. A forma das substâncias animadas é uma alma, porque a alma vem de ânimo. Tá? Só que essas substâncias animadas, que possuem alma, existem 3 tipos, ou 3 formalidades, poderíamos dizer assim, que habitam no ser humano. Então, os vegetais têm a alma nutritiva, os animais têm a alma nutritiva e a alma sensível, tem essas 2 formalidades, enquanto que nós, seres humanos, nós temos a formalidade nutritiva, sensível e racional. Tudo bem? Então, essa é a diferença. E aí vem uma pergunta para a gente fechar esse bloco aqui, e já ir para o terceiro bloco, né? Que é a seguinte, essas perguntas eu fui colhendo ali do que aparece mais na internet, né? O que é a alma racional em Aristóteles? Essa alma racional, ela é a faculdade de pensar e escolher, de deliberar e buscar a verdade, ou a verdade também, né? De buscar a felicidade verdadeira. Tudo bem? Buscar a felicidade verdadeira. Isso é importante. Pensar e escolher. Então, eu posso fazer uma live só para tratar sobre isso depois. Se você quiser, deixa aqui um comentário. Eu tenho o prazer enorme de construir essa live para explicar isso e dizer qual é a questão prática desse conhecimento, né? Quando Aristóteles fala sobre a alma racional, ele está falando a nossa forma, nossa alma, ela é capaz de pensar, e esse pensar, ele busca o bem, ele pensa o bem, né? E essa racionalidade, esse intelecto humano, ele gera um apetite. O apetite da inteligência, do intelecto humano, é a vontade. Então, pensa e escolhe. Tá certo? Então, 2 coisas que nos elevam, tá? Que nos elevam dos demais seres corpóreos, é a capacidade de pensar e de escolher. Tudo bem? Isso é o que efetivamente nos diferencia. Eu já fiz um vídeo sobre isso daqui, falando sobre se os pets amam, da moralidade e moralidade, que hoje a gente tem uma cultura que é terrível, que é a misantropia, que é um total desespero e falta de esperança na humanidade, porque os homens são muito ruins. Não, os homens não são muito ruins. O homem é incapaz do mal moral, porque também só ele é capaz do bem moral, porque só ele tem a capacidade de escolher. Isso é próprio da alma racional.
Um animal, por exemplo, não. Ele está sendo guiado exclusivamente pela sua alma sensível. Tá? Então ali estão operando sua experiência sensível da realidade, ele não consegue transcender ao universo particular e, ao mesmo tempo, ele, além disso, ele está sendo guiado pelos seus instintos. Nós, seres humanos, não. Nós somos capazes de pensar coisas que transcendem a experiência particular. Então, isso é próprio do intelecto. No nosso caso, esse intelecto é racional. Tá? Esse intelecto é racional. Então, podemos dizer, o corpo sente, né? O corpo sente, o animal deseja e o homem pensa e escolhe. Então, eu tenho um corpo, eu sinto. Eu tenho instintos também, então eu vou desejar. Só que porque eu sou um ser humano, eu sou capaz de pensar e escolher. E esse pensar não é um racionalismo. Esse pensar é o próprio filosofar, que é a filosofia, é a busca da sabedoria, da verdade, reconhecendo minha pequenez, o meu desejo de querer, sabendo que a verdade me transcende. Eu desejo conhecê-la, manifestá-la, escolher na minha... Olha o contexto que vai. Olha o contexto que vai. Só para não ficar muito viajado, eu lembro que uma vez eu estava viajando com duas pessoas, estava fazendo um trabalho com elas, e uma dessas pessoas, a esposa, né, dessa pessoa é artista. Ela agora não lembro, ela faz esculturas, né? E eu perguntei, o que é que sua esposa faz? Ela disse, a fulana de tal, ela é artista, ela faz umas esculturas. Eu, poxa, que legal e tal. Ele, pois é, mas você sabe, né? Ela ainda não encontrou um nicho assim para que de fato houvesse um reconhecimento ou um sucesso. E eu olhei para ele e disse, tá, eu estou entendendo isso que você está falando, mas isso que você está falando tá dentro de uma lógica mercadológica, capitalista, pós-revolução industrial, onde as coisas têm valor considerando o seu valor de mercado. As coisas têm valor considerando o seu valor de mercado. Tudo bem? O valor de algo está associado ao seu valor de mercado. E o valor da pessoa está associado à sua capacidade produtiva. E isso é uma realidade, a gente não pode fugir disso. Sem isso, por exemplo, eu e você não temos trabalho. Tudo bem? Só que numa perspectiva artística, ela está expressando a arte dela. Aquilo ali vai ficar. Aí ele olhou para mim e disse, caraca, eu nunca tinha pensado nisso. Eu disse, pois é, tudo bem. Artista não come, não sobrevive de sua arte. No caso, ela precisa ter alguma atividade para gerar renda. Mas, por exemplo, me diz aí, quanto que quantos pintores, eles morreram sem vender nenhum quadro? Van Gogh, por exemplo. Van Gogh não viu um tostão dos quadros dele. Vê aí quanto é agora o preço do quadro de Van Gogh. Você entende? Então, o quadro é o mesmo. A expressão artística é a mesma. Então, você começa a ter uma vida que você olha e diz assim, cara, a vida transcende as realidades transitórias. Certo? Sem essa compreensão, eu não estaria fazendo eu não estaria indo para a minha 40ª live. Não estaria. Não estaria, não. Certo? Então, a coisa começa a mudar. Por quê? Porque eu começo a entender que, cara, meu ser e a minha existência, ela tem um elemento que transcende a experiência privada particular, a transitoriedade do tempo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo é um corte de uma live que eu vou deixar recomendada aqui. E desse lado, um vídeo
especial para você. E se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal. Grande abraço.